Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos fazer aqui a análise da vitória do Corinthians ontem na Arena Neoquímica. Corinthians 2, Juventude 0. Antes de fazer a análise, eu gostaria de pedir para você que vai lá, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, faça críticas, elogios e sugestões. Gostaria primeiramente de pedir desculpa porque ontem eu fiz uma live pré-jogo do Corinthians, mas infelizmente deu um problema lá no áudio, não saiu o som, aí eu tive que apagar essa live, né? Agora vamos ao que interessa, vamos à análise do jogo de ontem, né? Corinthians que finalmente fez uma boa partida, né? O suficiente para vencer com tranquilidade a equipe do Juventude, né? O Vitor Pereira fez a escalação tradicional, aquela que a torcida pede, que é o 4-3-3, né? Os dois zagueiros ali, o Raul e o Gil, tiveram uma atuação bastante seguras, assim como os dois laterais, né, principalmente o Rafael Ramos ali, que teve participação direta no primeiro gol, dando assistência para o Adson. Então o Corinthians fez sim uma boa partida, evidentemente que a qualidade do adversário ajudou, né, ele optou pela formação do meio de campo ali com o Duqueiroz, o Renato e o Giuliano, né, o Renato jogando mais pela esquerda, ali um pouquinho mais recuado, e o Giuliano mais pela direita, um pouco mais avançado. O trio de ataque foi Adson pela direita, William pela esquerda e Roger Guedes ali como centroavante. Mas o Roger Guedes também muitas vezes participava do jogo, vinha buscar o jogo, fez uma atuação melhor do que ele vinha fazendo, principalmente como centroavante, né? Então vale ressaltar que o Corinthians teve uma atuação muito boa, principalmente o Adson, né? Uma atuação muito boa, ele e o William. O William, apesar de não ter feito gols, deu muitos dribles, partiu para cima, teve chance de gol ali, infelizmente. A bola acabou não entrando, mas a verdade é que o Corinthians num todo fez sim uma boa partida, né? Ao contrário do que vinha acontecendo, né? Mesmo jogando na Arena Neoquímica, o Corinthians teve algumas partidas apáticas. A verdade é que ontem o Corinthians teve o controle do jogo. No primeiro tempo até demorou, depois o gol saiu rapidinho, o Corinthians até demorou assim para criar outras chances, mas teve o controle da partida, né? O Juventude deu um ou outro sustinho ali, uma cabeçada do Chico, mas no geral o Corinthians teve um bom comportamento e mereceu a vitória, né? Vitor Pereira nessa partida fez boas substituições, né? Soube usar o banco, né? Depois tirou o Adson, colocou o Mantuan, aí tirou o Renato, colocou o Cantillo, né? Tirou o Giuliano também. Enfim, ele fez ali substituições para dar uma descansada, principalmente ali nos veteranos. O William acabou jogando quase o jogo todo, saiu no finalzinho ali para a entrada do garoto, né, o Felipe Augusto, o centroavante do Corinthians. Mas o importante, o Corinthians mereceu sim a vitória, mas há um ponto a ressaltar, né? Esse meio de campo aí com Duqueiroz, Giuliano e Renato Augusto dificilmente vai poder ser utilizado em um grande jogo. Eu acho que dificilmente essa formação vai ser utilizada, por exemplo, no jogo contra o Boca, pelo menos assim, desde o começo do jogo. A verdade é que com a volta do Michael, ele deve ser o titular ali nas partidas importantes, voltar a fazer dupla com o Duqueiroz, e aí o Vitor Pereira vai ter que optar ou pelo Giuliano ou pelo Renato Augusto, né? O Giuliano vem aí num crescente, né? O Renato Augusto ainda não mostrou aquele futebol que ele vinha mostrando no ano passado, a época do Silvinho, de fazer golaços, né? De dar boas assistências. O Renato Augusto anda um pouco apagado, ano passa, até meio irreconhecível. Ontem ele fez uma partida mais discreta, não teve grande destaque, mas pelo menos não errou tantos passes, aí colaborou com toda a equipe. Acho que o Corinthians, no geral, a atuação coletiva do Corinthians foi boa, né? Mereceu a vitória. O Corinthians, eu acho que só precisa melhorar numa coisa, precisa conseguir criar mais chances de gol, né? Precisa ser uma equipe mais incisiva, porque vai ter dia que a bola não vai entrar, você vai ter que criar mais chances para ganhar o jogo, né? Não é sempre que no primeiro ataque você vai conseguir fazer o gol. Mas o mais importante é que a equipe mostrou evolução, isso deixa a gente mais confiante. Lembrando que o próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, um jogo bastante difícil, e possivelmente o Vitor Pereira deve dar um descanso aí pro Renato Augusto, pro Giuliano. É bem provável que se entrar entre somente um dos dois, pelo menos para começar jogando. Até o próprio William, a tendência é que não jogue esse jogo desde o início. Mas o Corinthians tem uma coisa boa, o Corinthians é que a garotada tem dado conta do recado, né? Então a gente viu o Adson fazendo uma partida espetacular, a gente tem o Mantuan que muitas vezes aí joga
meio que sobrecarregado, entra ali como ala, né, onde o cara tem que correr muito e voltar o tempo todo, né, de repente o Mantuan possa começar a ter mais chances aí como atacante mesmo, atacante de beirada, como ele gosta. E o próprio Mosquito, né, o Mosquito que não entrou na partida de ontem, mas é um jogador que no ano passado, por exemplo, decidiu muitas partidas pro Corinthians. O Vitor Pereira disse que parece que ele está com um problema ali no joelho, quando ele dá a velocidade total, ele sente umas fisgadas ali no tendão do joelho. Então é uma coisa meio preocupante, talvez por isso ele não tenha sido tão utilizado nesses últimos jogos. Mas é isso aí, nação corintiana. Vamos ficar confiante, vamos parar de pegar no pé do treinador, que ele sabe o que faz, ele está ainda conhecendo o elenco, está se adaptando, e aos poucos o Corinthians vai atingir o seu melhor futebol. Lembrando que o Fagner deve retornar aí na próxima partida, Marco, enfim, jogadores titulares importantíssimos e que ficaram de fora aí de alguns jogos. É isso aí, nação. É timão na veia e vai, Corinthians!